Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Nesse início de janeiro, é importante nós planejarmos o nosso ano de corrida e assim facilitar também o trabalho dos treinadores, fazer a periodização adequada. Por conta disso, convidei o professor Sérgio Gregório, um grande especialista de corrida do nosso país, para conversarmos, para que ele possa nos explicar alguns detalhes sobre a periodização e sobre o treinamento esportivo, sobre o planejamento, né? Professor, muito obrigado por senhor reservar esse tempo de bate-papo aqui conosco para poder compartilhar mais conhecimento de qualidade. Acompanho um pouco, né, da sua trajetória por conta da corrida, por conta da fisiologia do exercício. Mas eu gostaria que o senhor pudesse se apresentar para o pessoal. Aqui é o professor Sérgio Gregório. Antes de mais nada, eu sou corredor, né? É o que eu venho fazendo a vida inteira, né? Comecei aos 12 anos de idade e nunca mais parei, né? É lógico que a gente já não corre naquele ritmo competitivo, mas corrida é um negócio para toda a vida. Então é um negócio que eu estudo, né? E que eu tenho dedicado a minha atenção total aí há muito tempo. Prazer estar com vocês. Professor, esse início de ano, a gente sabe que é necessário que as pessoas já planejem como será o seu ano esportivo, quais as corridas-alvo que ela pretende participar. Eu gostaria que o senhor pudesse falar alguns detalhes, o que ele deve observar, principalmente na hora de planejar esse ano de corrida. A primeira coisa, na verdade, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre esse assunto, a primeira coisa que eu acho fundamental para que a gente saiba, né, no sentido de dar algum tipo de conselho para as pessoas, é justamente saber da história dessa pessoa, o que essa pessoa está fazendo, há quanto tempo ela está correndo, né? E então, quanto mais minuciosa for essa conversa, melhor, porque na verdade você precisa saber tudo, né? Você precisa saber quais são os melhores tempos na temporada, né? Qual é a quilometragem que essa pessoa fez em média no ano passado, né? E a partir disso começar a estruturar quais serão os objetivos para 2022, né? E obviamente nós temos que saber que tipo de pessoa que nós estamos falando, qual que é o objetivo dessa pessoa, o que essa pessoa deseja, né, na corrida. Por exemplo, hoje eu procuro apenas me divertir, né, me manter bem, me manter saudável, né? Eu acho que esse é o meu objetivo nos dias de hoje. Eu não tenho objetivos de performance, mas muita gente tem. Mas, por exemplo, performance para mim não significa ganhar a corrida, né? Mas muitas vezes melhorar um pouco do meu tempo, melhorar o tempo em alguma determinada distância, né? Performance a gente pode entender dessa forma. Olha, na verdade, eu diria que pessoas diferentes têm objetivos diferentes. Então, o desempenho ou a performance pode ser entendido como melhorar o seu pace de corrida, né? Ou melhorar o seu pace de treinamento, né? E, obviamente, o que a gente nota hoje em dia é muita gente fugindo desse objetivo de pace e indo para o outro lado, aumentando o volume, né? Tudo bem, nada contra, né? Cada um vai fazer o que realmente se sente bem. O grande problema de se melhorar o desempenho em termos de melhorar a velocidade de prova ou melhorar o pace
é justamente a necessidade de se gerar um desequilíbrio homeostático maior, ou seja, mais estresse fisiológico, né, em termos de intensidade. E isso daí a gente observa que a tolerância das pessoas ao treino intenso é geralmente muito baixa, né? Então a pessoa prefere ir pro longão. Eu tenho alguns atletas que eu acompanho, são poucos, mas não são de ponta, né? São amigos, amadores. Eu entendo que a periodização ela é muito importante. A gente tem visto uma discussão sobre a periodização, se ela é realmente necessária, se ela é válida. Tem muita gente que está mudando o nome, portanto, programação, planejamento, periodização também. Mas eu gostaria da sua opinião como corredor de tantos anos, um estudioso da corrida. Você acha que realmente a periodização é necessária? Muito bem. Você falou 3 palavrinhas muito interessantes aí. Você falou em planejamento, você falou em programação e você falou de periodização, né? Então, eu vou começar contando uma história, né, que aconteceu na Olimpíada do Rio. Um técnico chegou para mim e falou assim: eu não acredito nesse negócio de periodização. Ele estava com um atleta na Olimpíada, né? Daí eu perguntei assim para ele: mas deixa eu fazer uma pergunta para você, meu amigo. Você, por acaso, o seu atleta está na melhor forma da vida dele, você acha, nessa Olimpíada? Ele falou: é claro. Você fez com que os treinos fossem progressivamente se tornando mais fortes, com mais qualidade, mais específicos, para ele chegar prontinho para essa competição? Ele falou: sem dúvida. Então, meu amigo, você pode chamar isso do jeito que você quiser. Mas lá atrás, nos anos 60, o professor Lev Matveev chamou isso daí de periodização. Entendeu? Então não importa o nome que você dá. Agora, com relação a planejamento, tá? Por exemplo, eu tenho 2022 pela frente e eu quero competir, né, em 10 provas no ano, sendo que uma delas, a minha melhor prova, vai ocorrer em novembro. Beleza, tudo certo. Então, eu vou estruturar o meu plano de trabalho, tá, para chegar lá em novembro com a minha melhor forma possível. Então eu vou fazer um plano de trabalho aonde eu vou colocar lá os dias de treino que eu tenho disponível, né? Quantas sessões eu vou fazer por semana, aquela história toda. Beleza. Então nós temos um planejamento. Mas eu preciso manipular minhas cargas, eu tenho que fazer com que essas cargas sejam progressivas ao longo da temporada. E lá na frente eu quero até, ou antes de algumas provas importantes, eu quero dar fazer um taper, fazer uma redução da carga para eu entrar bem na prova. Então essa brincadeira com a intensidade, com o volume, no sentido de melhorar minha forma física, é chamada de periodização. Essa manipulação. E eu estruturo a minha periodização em semanas, meses, 6 meses ou um ano. Então, microciclo, mesociclo e macrociclo, né? Isso foi, né, um trabalho do professor Lev Matveev, e eu recomendo vocês buscarem no Google alguns livros dele. Tem bastante coisa, né? Olha aí. E são alguns que eu achei aqui em cima da mesa, né? E faltou mais uma palavrinha: a programação, né? Então, na verdade, o teu plano de treino, ele é 1 ou 2 folhas, tá? A tua periodização é um pouquinho maior. Agora, o teu programa de treinamento, onde você vai colocar tudo que você vai fazer em cada sessão de treino, isso é um livro.
tá? Então você vai dizer para o atleta, olha, você vai aquecer tantos minutos, você vai alongar, você vai treinar força, você vai fazer treinamento funcional assim, assim, assado, detalhando, esse é o programa de treinamento, tá? Então, para a gente não se confundir, o planejamento seria aquela estrutura total do treino. O programa de treino é o detalhamento e a periodização é como você manipula as cargas de uma maneira progressiva, né? É um dos princípios da coisa, com progressão no sentido de realmente chegar no melhor da sua forma, né? Numa determinada competição. E dentre os tipos de periodização, qual que o senhor tem visto mais ou tem orientado mais? Quais os detalhes para pensar numa periodização? Né? Quais os tipos de periodização que de repente o senhor usa mais dentro da corrida? Olha, para corredores, principalmente iniciantes, né, onde nós temos que tomar muito cuidado com a lesão, que é um dos problemas mais complexos da corrida hoje em dia, porque a gente fala em treinamento o tempo todo, né? A gente fala, ó, faz isso, faz 10, faz 12, faz 14, faz o longão, faz intervalado, fala blá blá, e a gente se esquece de programar uma coisa muito simplória, a recuperação, tá? Então, eu acredito nesse sentido que talvez o modelo de periodização que mais se ajuste às pessoas seja o modelo linear. Por quê? Porque ele vai mais suave e vai criando uma estrutura, né, muscular. Você vai falar sobre base amanhã. Eu não gosto desse termo, já vou falando para vocês, hein? Na verdade, o termo treinamento de base ele foi incorretamente utilizado, né, nos velhos tempos, porque o pessoal tinha muita neve nos países europeus, muita dificuldade em treinar, poucos locais específicos para o treinamento e, consequentemente, o pessoal acabava fazendo muita corrida lenta. Isso daí começou a virar um nome de treinamento de base. E, obviamente, eu digo uma coisa para você, ó, presta atenção, gente. Corrida lenta, ela te dá base para correr lentamente no futuro. Obviamente, hoje esse nome se tornou um processo muito diferente. Mas uma coisa que eu falo para as pessoas é começar se fortalecendo, né? E preparando as suas estruturas de corrida para correr. E a melhor maneira que você pode fazer com que isso aconteça é correndo. E aí entra um problema muito sério. Por isso que eu falo da progressão do modelo linear, né, onde você pode colocar uma progressão muito lenta, muito tranquila, porque nesse sentido você vai adaptando, né, a sua musculatura, a sua estrutura articular, né, para correr. Porque se isso não tiver prontinho, o que vai acontecer? Você vai se lesionar, né? E, obviamente, muita gente, hoje em dia, pensa de uma maneira imediatista, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero correr uma maratona. E o que você corre hoje? Ah, eu não estou correndo muito não. Falei assim, então vamos fazer um planejamento para você. Você vai correr a sua maratona daqui a 36 meses. Ou 150 semanas, se você preferir. Fique à vontade, né? Por quê? Porque, na verdade, essa pessoa não tem ainda aquela estrutura física para tolerar toda essa quilometragem. Não vamos nem pensar em metabolismo, né? Em pace.
algumas pessoas podem, por exemplo, começar andando. Se você andar 1 hora, uma pessoa pouco condicionada, se ela andar 1 hora, meia hora, ela já sente dor no dia seguinte. Imagine correr um longão, né? No ritmo mais lento possível. Essa pessoa vai correr 10 quilômetros, né? 10 quilômetros é longuinho, né? Mas tudo depende do ponto de vista. Mas a pessoa vai chegar lá, corre no sábado, na segunda-feira está lesionado. Se você está assistindo essa conversa aqui, esse bate-papo, e você é corredor e não tem um técnico, procure um técnico, tá? Porque muitas vezes, né? E eu já fui atleta competitivo, aquela história toda. Muitas vezes você, na sua inocência, né? Mesmo experiente, você não consegue ver, né, o que vai acontecer. E o seu técnico, né, ele é a pessoa que vai te dar aquele direcionamento necessário. Então, acredite no seu técnico, né, e confie e tudo vai dar certo, né? Esse é outro ponto, né? Muitos atletas ao longo dos anos chegavam assim para mim: Sérgio, o que você acha desse treino? Né? Eu falei assim: mas qual que é o problema? Quem prescreveu? Foi meu técnico, não sei o que lá, eu não tô acertando. Eu falei assim: meu amigo, vai resolver o seu problema com o seu técnico. Se você não acredita no seu técnico, você pode parar de correr, né? Que não vai dar certo. Então, confiança é tudo, tá? E aquele suporte, aquele apoio que ele te dá, ninguém vai te dar, tá? Eu queria aproveitar agora para que o senhor falasse um pouco sobre o seu curso de corrida de rua, né? Como que ele é, como que a gente faz a inscrição. Na verdade, obviamente, eu já fiz muitos cursos de corrida presenciais e tal. E com a pandemia, eu falei assim: olha, eu vou tentar juntar um pouco desse material aí e coloquei no site, né, physiox.com.br, e a gente gravou, né, 20 aulas até o momento, tá? Então ele te dá um certificado lá, tudo certinho, cumpriu as 20 aulas, beleza, tem certificado, tem tudo mais. Mas é incrível, rapaz. Começou a gerar um monte de questionamentos, né? E de perguntas, de maneira que esse ano vai ter mais 10 aulas nesse curso. É mole? É um negócio infinito, né? Porque a discussão sobre corrida, ela é muito ampla, tem muita coisa, né? E a gente, na verdade, sabe muito pouco, né? E está sempre aprendendo. Essa que é a coisa bacana. A gente estuda, tenta mesclar com a nossa experiência, tenta conversar com os outros técnicos, tenta conversar com os atletas, né? Lê muito sobre o assunto, né? Tem muito podcast bacana, muitas aulas no YouTube, e a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E tentando juntar isso aí, filtrar essa informação para passar um curso bacana para o pessoal. Bom, o que eu digo para vocês é o seguinte: se inscreva nesse canal aqui, tá? Ative a notificação, que sempre tem coisa boa para vocês. E eu queria dizer que assistam os vídeos do Vitor, assistam os vídeos do Sérgio Gregório, do pessoal todo, porque sempre vai ter, pode até ter divergência alguma coisa, mas é sempre um aprendizado, né? E a gente está sempre aprendendo um com o outro. Depois disso, eu tenho a agradecer e desejar a todos vocês que sigam em frente, evoluindo sempre.